Você está cansado de experimentar e tomar todos os tipos de medicamento para aliviar dores musculares, dores articulares, fibromialgia, dor nos joelhos, dor de esporão, não aguenta mais estar todo dia na farmácia comprando Dorflex, Sedilax, Naproxeno, tem dores articulares que te incomodam demais. Em casa, esses desconfortos, eles vão dificultando as tarefas diárias, você não consegue mais nem fazer as tarefas que você fazia antes, até para levantar da cama tá difícil. Essas dores pioram a cada dia. Porém, eu quero te falar que existe uma solução simples, econômica e que com certeza você vai adorar se você gosta de receitas de remédios naturais. Hoje eu vou te dar um segredo que vai mudar a tua vida, que vai te deixar sem dor. Eu vou te ensinar a fazer um chá poderoso com 4 ingredientes, que se você tomar ele 2 vezes por dia, em 21 dias acaba com as dores musculares, articulares, fibromialgia, quem tem dor no joelho, artrite, artrose. Esse chá é um super anti-inflamatório. A gente precisa aprender a usar a farmácia viva que Deus nos deu. E é isso que eu te ensino aqui nesse canal. Então pega papel e caneta que hoje você vai fazer o maior anti-inflamatório natural que existe, comprovado pela ciência, porque quem me segue já sabe que aqui eu não trato de achismos, aqui é tudo comprovado pela ciência. Essa bebida é poderosa, ela é ótima para quem tem inchaço articular, quem levanta de manhã sente aquela sensação de que está travado, sente as articulações que não funcionam mais direito. Hoje eu quero te ensinar como você vai cuidar melhor de si mesmo e dar adeus àqueles comprimidos de farmácia, gastando horrores lá em medicamento e cheios de efeitos colaterais. Hoje você vai dar adeus à dor articular, dor da musculatura, aquelas dores em diferentes partes do corpo. Um dia dói o ombro, outro dia dói o joelho, outro dia dói a canela, outro dia dói as costas. E esse anti-inflamatório poderoso, ele vai tratar a raiz do problema. Não só vai aliviar a dor, tirar a dor, mas ao longo dos 21 dias que você vai tomar esse chá 2 vezes ao dia, ele tem compostos que vão agir lá no mecanismo da dor, promovendo a cura da tua dor. Então fica até o final do vídeo, porque hoje eu quero te trazer alívio e mais conforto para o teu dia a dia. Sou a doutora Rosana Lar, farmacêutica, doutora em fitoterapia e pós-graduada com o Dr. Lair Ribeiro. E já te convido a se inscrever aqui no canal se realmente você quer aprender de verdade a fazer receitas de remédios naturais e usar a natureza a teu favor, transformar a natureza em medicamentos naturais. E se você gosta de receitas de remédios naturais, eu preparei um material muito interessante, usando meus 25 anos de experiência como farmacêutica, fitoterapia e com os ensinamentos do Dr. Lair Ribeiro. Preparei um e-book, um livro digital que você vai ter aqui na palma da tua mão, onde eu te ensino a fazer mais de 1000 receitas de remédios naturais, fáceis, simples, baratas. Olha que praticidade aí na palma da tua mão. São mais de 600 páginas de receitas de remédios naturais, garrafadas, tinturas, mistura de ervas, cremes, loções, pomadas, para mais de 60 enfermidades. Clica no link da descrição para você conhecer e se tornar o primeiro especialista em remédios naturais aí da tua família. E já aproveitando, me conta da onde você me assiste, qual o nome da tua cidade, escreve aqui nos comentários para depois eu ir lá te dar um olá. Então, qual desses problemas de dor você tem? Tem fibromialgia, dor articular? Tem bico de papagaio, artrite, artrose? Eu quero te falar um pouquinho sobre as articulações. As articulações, elas são como dobradiças invisíveis do nosso corpo. Imagina então a porta que abre e fecha sem esforço nenhum. Essas são as articulações quando estão saudáveis.
As articulações eu comparo a uma porta que tem dobradiças velhas, sabe aquela dobradiça que já está enferrujada há tempo e que a gente abre e faz um ó. Assim ficam as nossas articulações. Elas são os pontos de conexão entre os ossos que permitem que a gente se mova com fluidez, com precisão. Sem as articulações estarem funcionando bem, o corpo ele vai ficando mais rígido, mais duro mesmo, né? Como uma máquina onde as engrenagens começam a enferrujar. E é isso que acontece com o nosso corpo se a gente não cuidar dele direitinho. De manhã levanta e sente aquela dor articular, sente que não tem mais aquela movimentação. É um sinal que a tua articulação tá dando que ela tá começando aí a enferrujar. E se você tá procurando uma solução natural que alivie esse desconforto, eu trouxe uma das melhores receitas que eu prescrevo para os meus pacientes, que realmente funcionam para o alívio da tua dor articular. Eu prescrevo muito para quem tem fibromialgia, gente, e o resultado é incrível. Ou aquele tipo de dor que caminha, né, que eu falei antes do vídeo, um dia dói o ombro, outro dia dói o braço. É porque quando o corpo está inflamado, o nosso corpo, num processo de cura, ele vai produzir substâncias químicas que vão lá tentar curar o nosso corpo, mas o nosso corpo, aonde tem a inflamação, ele fica lesado e entra num ciclo vicioso de dor. Então essas aqui que eu elegi são as melhores ervas que você vai fazer esse chá durante 21 dias, vai tomar 2 vezes ao dia. Depois dos 21 dias, você vai fazer esse chá todos os dias e tomar 1 vez ao dia, para não ter mais as crises de dor. E o número 1 dessa nossa lista é o gengibre. Você pode escolher tanto o gengibre fresco quanto o desidratado. O desidratado, ele concentra uma maior parte de compostos ativos comparado com o gengibre fresco. O gengibre é uma planta que é usada há milhares de anos para diminuir a dor nas articulações e também para diminuir as dores musculares e desinflamar as articulações, sabia disso? Ele é ótimo para pessoas que sofrem com reumatismo, artrite, osteoporose e pode ficar tranquilo. O gengibre está comprovado pela ciência, em experimentos com pacientes, ele não altera a tua pressão arterial. Ao contrário, hoje é comprovado que o gengibre, ele é hipotensor. O gengibre, ele tem a capacidade de dilatar os vasos sanguíneos. Com isso, ele ajuda a manter a pressão regulada. Então, pode ficar tranquilo. O que muitas pessoas, às vezes, sentem é por conta que ele é termogênico. Então, ele aumenta um pouco a temperatura do corpo. A pessoa acha que é a pressão que está subindo. Mas, na verdade, ele só aumentou um pouco a temperatura do corpo e está fazendo com que a gente queime mais calorias, mesmo sem movimento. Então, pode ficar tranquilo. Vou deixar a pesquisa passando aqui, comprovando que ele não vai alterar a tua pressão arterial, tá? Sabia que os indígenas, eles usam o gengibre há séculos, especialmente quando se trata de dor e inchaço. Vários estudos recentes demonstram que as enzimas proteolíticas que afetam a diluição das proteínas têm fortes efeitos anti-inflamatórios. O gengibre, ele tem gingerol, que vai atuar lá na inflamação, porque ele tem uma capacidade de inibir a ativação das vias de sinalização da proteína quinase B e do fator nuclear kappa-beta, causando uma diminuição, então, de um composto que se chama citocinas pró-inflamatórias. E ele aumenta as citocinas anti-inflamatórias. Então, esses compostos é o que dá aquele sabor forte, aquele sabor característico do gengibre. Já me diz, você gosta de gengibre? Gosta de gengibre na comida? Eu, particularmente, não sou fã do gengibre na comida. Eu gosto só de tomar o meu chazinho de gengibre. Ele é levemente doce, refrescante, picante ao mesmo tempo, né? E pode ser incluído em vários pratos para dar um toque característico.
mas a melhor forma de consumo é em forma de chá, como eu vou te ensinar a fazer essa mistura simples hoje. Então, ele é um potente anti-inflamatório nessa receita. Para essa receita, caso você preferir, você pode usar 1,5 cm de gengibre, vai picar ele muito bem, eu gosto até de esmagar ele. E aí, vai medir 1 colherinha de chá desse gengibre fresco. Ou então, meia colher de chá do gengibre seco em pó, que daí ele é mais concentrado, então, que o gengibre fresco. Um detalhe, quem toma anticoagulantes orais, tem problemas de coagulação sanguínea, toma Marevan, varfarina, não deve tomar esse chá para dor, porque ele pode ser prejudicial. Porque como o gengibre, ele atua lá na circulação sanguínea, ele pode provocar hemorragias. Então, ele pode aumentar o risco de sangramento, tá? Inclusive. Quem tiver grávida, amamentando ou quem tem cirurgia marcada, não recomendo tomar esse chá por conta dessa ação potente aqui do gengibre. A segunda erva que a gente vai usar para fazer o nosso chá é o alecrim. Gente, quem tem um pé de alecrim em casa, tem um anti-inflamatório, um analgésico plantado aí no teu vaso. Sabia disso? Ele é uma planta que não só é deliciosa por ele ter um aroma maravilhoso, mas ele tem propriedades medicinais incríveis. Ele alivia dores articulares, dores de fibromialgia, ele age direto nas vias de dor, ele é um antioxidante que reduz o desgaste da cartilagem em pacientes com osteoartrite, sabia? A composição dessa planta inclui vários óleos essenciais, ela tem cineol, ácido rosmarínico, ácido ursólico, todos esses compostos juntos promovem a analgesia, promovem uma ação anti-inflamatória super potente. Ele tem um potencial curativo usado tradicionalmente para aliviar dores e inflamações. Além desses compostos que eu falei, o alecrim tem ácidos fenólicos, flavonoides, álcoois triterpênicos, e isso torna dele uma planta super especial. Ele tem propriedades anti-inflamatórias que vão reduzir a inflamação e a dor em pessoas que têm artrite reumatoide, osteoartrite, gota, tem fibromialgia, tem hérnia de disco, dor na rótula do joelho. Gente, a ação analgésica e anti-inflamatória do alecrim foi muito estudada. Vou deixar os estudos passando aqui para vocês conferirem. É incrível. Caso você queira, tenha muita dor nas articulações, em articulações específicas, uma dica também que eu dou é comprar o óleo de alecrim. O óleo essencial de alecrim você pode misturar com um pouquinho de óleo de coco e massagear ali a tua articulação. Quem tem gota, que fica com a articulação inchada, né, vermelha, dolorida, o óleo de alecrim é um bálsamo de alívio para essas pessoas. Eu tenho os pacientes que depois de 7 dias massageando as articulações me mandam mensagens agradecendo pela indicação do óleo de alecrim para massagear a articulação, porque ele penetra lá dentro, ele penetra na pele e vai direto na articulação, onde o ácido rosmarínico e os outros compostos que eu falei promovem a ação analgésica. Caso você queira, também você pode fazer a tua própria pomada de alecrim. Todas essas dicas, essas receitas naturais tem no meu e-book também. Você pode pegar para cada 100 ml do óleo de coco, você vai colocar em banho-maria. Então, pega uma panela, coloca no fogo, coloca outra panela dentro, né? E aí coloca 100 ml do óleo de coco extra virgem. O azeite de oliva. O azeite de oliva também eu indico para fazer pomadas. E ele é um potente analgésico também. Aí vai conforme o teu bolso, o que preferir, o que você achar melhor. Aí vai colocar para cada 100 ml, eu coloco 3 colheres de sopa do alecrim seco, tá? Que daí ele tá mais concentrado já. E aí deixa ali fervendo, né, em banho-maria, por uns 45 minutos, para que o óleo de coco extraia todas as propriedades analgésicas e anti-inflamatórias do alecrim. Desliga, deixa esfriar, né, coa, coloca num vidro limpo, com tampa,
Coloca na geladeira, se você quiser a textura de uma pomada com óleo de coco, depois que endurece, vira uma pomada, gente. É maravilhoso para fazer massagem. Quem tem fibromialgia, faz uma massagem com esse óleo à noite antes de dormir, você vai acordar renovado. Ou então, se você preferir, deixa fora da geladeira, se você mora num lugar quente, vai ficar numa textura de óleo mesmo, líquido. Aí vai da tua preferência, mas a ação vai ser a mesma. Gostou dessa dica? Já conheci os poderes incríveis analgésicos e anti-inflamatórios do alecrim? Já escreve aqui nos comentários para eu saber. E o terceiro ingrediente que eu adoro, como eu trabalho muito tempo sentada atendendo os pacientes, produzindo material, escrevendo livros, eu fico muitas vezes com dor nas costas. E aí, o que eu uso para aliviar? Erva baleeira. Já ouviu falar? Sabia que a erva baleeira é o primeiro fitoterápico do Brasil usado para fazer um medicamento? Quem aqui que está assistindo o vídeo já usou Axeflan? Se você olhar embaixo da pomada Axeflan, está escrito Cordia verbenácea. É a erva baleeira, gente. E o Axeflan não tá barato, não, está uns R$50 mais ou menos a pomada. E aqui, com essa receita de hoje, você não precisa mais comprar o Axeflan. Vai tomar isso aqui que vai ter o mesmo efeito. A erva baleeira é uma aliada poderosa quando a gente está falando em combater as dores articulares. E ela cura a dor, ela promove a cura. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui no canal que eu vou deixar no final para você assistir depois, onde eu te ensino a fazer uma pomada com a erva baleeira. A erva baleeira cura o processo inflamatório lá na causa, na raiz. Depois assiste esse outro vídeo para você entender o poder desse medicamento natural. Isso aqui eu indico muito para as pessoas que têm esse problemas de dor. Imagina só você tá cuidando das tuas plantas ali, de repente não poder mais se abaixar, cuidar do teu jardim, da tua horta, porque vive com dor nas costas. Hoje eu vou te trazer a solução. Depois de ficar no jardim agachado ali, cuidando das tuas plantas, e os joelhos como ficam? Fica com dor nos joelhos, hoje vai terminar essa tua saga de dor. Vai terminar se você tomar esse chá, assim como eu vou te ensinar a fazer, e durante 21 dias. A erva baleeira é a cura, ela tem ação anti-inflamatória, tem ação analgésica. Então ela trata a dor diretamente da origem da dor. Os componentes ativos da erva baleeira, como ácido ursólico, tem ácido oleanoico, desempenham um papel importante porque ele inibe as enzimas que causam a inflamação no nosso corpo. Para as pessoas que têm artrite, osteoartrite, gente, problema no joelho, bico de papagaio, hérnia de disco, fibromialgia, dor de esporão. Eu tenho pacientes que depois de 30 dias tomando esse chá, terminaram com a dor no esporão. Já pensou que maravilha? Então compartilhe esse vídeo com quem você conhece que sofre com esse tipo de dor. Imagina ter uma vida ativa de novo, poder fazer tuas caminhadas, tuas corridas, tuas atividades diárias sem dor, poder levantar de manhã sem dor. É isso que você vai ter fazendo esse chá. Esse chá tomado 2 vezes ao dia vai renovar o teu corpo, vai relaxar o teu corpo, vai reparar as lesões onde tem inflamação. Porque quando as articulações inflamam, começa-se um processo de lesão ali ao redor da articulação. E a mistura desses compostos vai tratar essa lesão, vai promover a cura dessa lesão. Por isso que muitas vezes quem tem esse tipo de dor vai no quiropraxista, faz fisioterapia, melhora ali durante 15, 20 dias e volta a ter dor, porque não tratou a causa, a raiz da dor. E é isso que eu faço nos meus atendimentos. Eu trato a raiz do problema. Não adianta a gente estar se entupindo de medicamentos, de tratamentos, se a causa do problema ainda está ali. Então hoje você vai curar a causa da tua dor. Próximo ingrediente do nosso chá, que é também um dos maiores anti-inflamatórios naturais, é a cúrcuma. A cúrcuma, ela é repleta de curcumina, que tem propriedades anti-inflamatórias. A cúrcuma hoje, ela também virou medicamento. Não sei se você conhece o Motori.
O Motori está escrito embaixo cúrcuma longa, para você ver o potencial dessas ervas aqui. Então, não precisa mais gastar com medicamentos de farmácia. Aqui eu tô te dando de presente o maior anti-inflamatório e analgésico que existe na natureza. Esse aqui vai atuar direto nas dores articulares, direto nas dores musculares. Imagina poder passear de novo, poder brincar com os teus netos, com os teus filhos, sem ter dor, sem ter aquela rigidez, desconforto nas articulações. Quando a gente inclui cúrcuma diariamente, a gente vai estar tratando também a raiz da dor. Existem várias pesquisas científicas que estão passando aqui para você ver como a cúrcuma age reduzindo a dor. A curcumina, que é o principal ingrediente ativo, ela reduz a inflamação e bloqueia enzimas e citocinas inflamatórias no corpo. Então, para pessoas que têm artrite, quem tem bursite, o uso regular da cúrcuma, desse chá, vai resultar numa melhora grande na mobilidade e na diminuição da tua dor. Ela vai aliviar o desconforto, aquele desconforto nas articulações, nos músculos. Quem tem enxaqueca tensional, vai se beneficiar e muito com o uso desse chá todos os dias. Como que você vai fazer esse chá? Vai aquecer 500 ml de água, quando ferveu vai desligar, vai colocar uma colherinha de chá da cúrcuma em pó. Cuidado na hora de comprar cúrcuma em pó, leia o rótulo. Quando leia aqui, tem que estar escrito nos ingredientes, cúrcuma em pó. Tem várias cúrcumas que eu já vi no supermercado, faz o teste para você ver. Leia atrás, está escrito cúrcuma e fubá, ou cúrcuma e farinha de milho. E a gente não quer fazer bolo, né? A gente quer a cúrcuma. Ou então, se você tem a sorte de ter um pé de cúrcuma em casa, pode pegar 1,5 cm da cúrcuma fresca, descasca ela, lava bem e esmaga bem. Eu gosto de cortar bem fininho, esmagado. Coloca 1,5 cm da fresca ou então uma colherinha de chá da cúrcuma em pó. Aí você coloca uma colher de sopa do alecrim, uma colher de sopa bem cheia do alecrim seco, ou então 2 colheres de sopa do alecrim fresco. Vai colocar uma colherinha de chá do gengibre seco, ou então 1,5 cm do gengibre fresco, ralado ou bem esmagadinho, tá? E vai colocar 2 colheres de sopa da erva baleeira. Gente, essa erva que a gente encontra em todas as lojas de produtos naturais. Eu paguei R$ 4,50 por esse pacotinho, tem 30 gramas. Isso aqui dá para fazer chá para mais ou menos uns 10 dias. Então é um chá muito barato, vai ficar um anti-inflamatório super barato para você não precisar mais gastar em farmácia. Então 2 colheres de sopa da erva baleeira. Coloca ali no recipiente, deixa tampado por 20 minutos. Aí depois você vai coar e vai dividir em 2 doses. Toma uma xícara de manhã e uma xícara no meio da tarde. Sempre lembrando, quem tem problemas gástricos, faça o teste, porque o gengibre, às vezes, para pessoa sensível, pode irritar o estômago. Então, relembrando, quem toma anticoagulantes orais, Marevan, varfarina, não deve tomar esse chá. Mulheres grávidas amamentando, menores de 18 anos, não devem tomar esse chá. E quem tem cirurgia marcada, 21 dias não deve consumir nada que tenha cúrcuma e nem gengibre, porque eles interferem na coagulação sanguínea e pode causar sangramento na hora da tua cirurgia. E não esquece de continuar vendo esses vídeos aqui que eu tô indicando, principalmente da erva baleeira. Tenho certeza que você vai amar a receita de pomada caseira que tem nesse vídeo. E já me conta, quer mais vídeos com receitas assim, simples, fáceis, mas que substituem os remédios de farmácia? Já escreve aqui nos comentários, quero mais, que eu vou rechear o canal de receitas para que você tenha uma saúde fantástica, sempre indo mais à natureza e menos à farmácia. Um beijo da Rô, fique com Deus, até a próxima!